Acordei com o som metálico que ecoava como um trovão dentro da minha cabeça. No começo achei que era um sonho, um daqueles pesadelos de quartel, quando a sirene toca fora de hora e o corpo, exausto, tenta reagir. Mas o ruído era real. 3 pancadas secas contra a porta, seguidas de gritos. Acordei de sobressalto, ainda de uniforme do dia anterior, porque na noite anterior havia chegado tarde do plantão. O relógio marcava 6 em ponto. A voz que berrava do outro lado era inconfundível. Arrombem essa porta. Este apartamento é da nossa família. Reconheci o tom rouco, autoritário, do meu irmão mais velho, Marcos. O sangue me subiu à cabeça. Esperei um segundo, em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Mas outra voz surgiu, ainda mais violenta, a do meu pai. Vai, Marcos, mete o pé de cabra. Essa mulher pensa que manda em tudo porque veste farda. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Levantei num salto descalça e corri até o corredor. O eco das batidas contra a madeira reverberava nas paredes brancas do apartamento, o mesmo apartamento que eu havia comprado com um empréstimo militar, com juros que ainda corroíam meu contra-cheque todos os meses. O mesmo que, até aquele momento, eu acreditava ser o meu refúgio. Do outro lado, o som de ferro raspando o batente me fez perceber que eles não estavam blefando. Eu sabia o que era ouvir o barulho do metal contra a madeira. Era o mesmo som que escutava em missões de invasão, quando aprendíamos a abrir portas em situações extremas. O pé de cabra. Eles realmente tinham levado um. Minha primeira reação foi de puro instinto militar. Avaliar, planejar, controlar. Em segundos, já havia desligado as luzes, pego o celular e verificado se o ferrolho estava trancado. O treinamento vinha automático. Evitar confronto direto, estabelecer perímetro, manter calma. Mas era diferente quando o inimigo tinha o mesmo sobrenome que o seu. Abre logo, Daniela. Era a voz do meu pai agora, misturada à respiração ofegante do meu irmão. Você vai fazer a gente passar vergonha na frente dos vizinhos? Esse apartamento é da família, não é seu. Eu podia ouvir as janelas de outros moradores se abrindo, vozes baixas, cochichos, celulares sendo erguidos para filmar. O tipo de espetáculo que eles sempre odiaram e que, ironicamente, estavam protagonizando. Aquela rua silenciosa do bairro militar, com árvores bem aparadas e bandeiras nos varandins, agora testemunhava o que nenhuma farda poderia conter: o colapso de uma família. Senti o gosto metálico da raiva subir pela garganta. Não era o medo do que fariam com a porta. Era o medo de perceber que, depois de tudo, eles realmente acreditavam ter direito sobre o que era meu, o que eu construí, o que paguei sozinha. Fiquei parada diante da porta, com a respiração controlada, tentando lembrar em que momento as coisas tinham começado a desmoronar a esse ponto. O som das pancadas parou por alguns segundos. O silêncio do corredor era quase mais violento. Então, ouvi o clique metálico de algo batendo no chão. Talvez o pé de cabra. E a voz do meu pai novamente, agora mais baixa, mais carregada de ódio. Ela acha que o exército vai protegê-la, mas a gente vai ver quem manda. Ninguém imagina o que é ouvir o próprio pai dizer isso. Passei anos obedecendo vozes de comando, suportando humilhações em treinamento, ordens gritadas por superiores que jamais souberam o que eu deixei para trás. Mas nada doía tanto quanto ouvir aquela voz, a que um dia me ensinou a andar de bicicleta, a mesma que me esperava na formatura da escola, se transformar em um inimigo declarando guerra. Por um segundo, quis abrir a porta, encará-los e dizer o que estava entalado na garganta desde o dia em que assinei o contrato do apartamento. Ninguém pagou 1 centavo por isso, pai. Eu suei cada parcela, mas segurei. Respirei fundo. O silêncio é uma arma poderosa. Aprendi isso cedo. O barulho cessou. Escutei passos se afastando, depois retornando. Um som de metal arranhando o batente. Eles estavam tentando forçar a fechadura. O coração batia compassado, mas o raciocínio era claro. Liguei discretamente a câmera do celular e apoiei-o sobre o aparador, voltado para a porta. Cada segundo daquele ataque precisava ser registrado. Ninguém acreditaria em mim se eu contasse que meu próprio pai e meu irmão tentaram invadir meu lar. Na cabeça deles, eu era a filha ingrata que abandonara a família depois de virar militar. Na minha, eu apenas tinha escolhido sobreviver. Enquanto o metal fazia ranger o batente, uma lembrança antiga surgiu sem aviso. Eu, com 22 anos,
ajoelhada diante do caixão da minha mãe, jurando a mim mesma que cuidaria dos 2 homens que restaram. Cumpri a promessa. Trabalhei em turnos dobrados, paguei contas atrasadas e, quando consegui a estabilidade no exército, comprei o apartamento e ofereci a eles moradia temporária. Mas eles não quiseram. Não queremos viver sob ordens de capitã, meu pai dissera. Desde então, o ressentimento foi crescendo como mofo nas paredes de uma casa fechada. Voltei ao presente com mais um golpe na porta. A madeira cedeu 1 centímetro. Eu sabia que não aguentaria muito mais. O vizinho do andar de cima começou a gritar para que parassem, mas meu pai respondeu com insultos. Naquele momento compreendi que não havia mais volta. Peguei o telefone e disquei o número que eu sabia de cor, o da central de apoio da corporação. A voz do plantão atendeu sonolenta. Sargento de plantão, bom dia. Eu disse apenas. Aqui é a capitã Daniela Mendes, matrícula 24719. Estou em situação de invasão domiciliar. Envolvidos, familiares diretos. Preciso de apoio. Do outro lado, o silêncio breve que sempre vem antes da ordem. Entendido, capitã. Patrulha em deslocamento. O simples ato de comunicar me devolveu o controle. O treinamento voltava a ocupar o lugar da dor. Respirei fundo, ajeitei o cabelo, e quando ouvi novamente os gritos, abre logo, Daniela! Vamos resolver isso como família! Apenas me aproximei da porta. Minha sombra se projetou contra a luz que entrava pela fresta inferior. Eles perceberam que eu estava ali. O corredor se calou. Se vocês arrombam essa porta, eu disse finalmente, em tom sereno, vão ter que explicar isso para a polícia militar. E para a justiça militar também. O eco da minha voz foi tão firme que até o barulho da rua pareceu parar. Do outro lado, o som do ferro caiu. O irmão murmurou algo para o pai. Ouvi passos se afastando. Depois uma última frase dita com ódio contido. Você acha que essa casa é sua, porque o exército te deu dinheiro. Mas esse teto é da nossa mãe e da nossa família. O corredor ficou mudo. O relógio marcava 6h23. Eu fiquei parada diante da porta, o coração batendo forte, mas sem uma lágrima. O uniforme pendurado na cadeira parecia me observar, símbolo de tudo o que conquistei e de tudo o que me custou. Quando as sirenes começaram a ecoar ao longe, eu sabia que o apoio estava a caminho, mas também sabia que o estrago já estava feito, porque naquele amanhecer, mais do que uma porta, algo tinha se rompido para sempre. Sentei no sofá, o corpo ainda em alerta, e olhei para o contrato do empréstimo sobre a mesa. As letras pequenas, os juros absurdos, as assinaturas. Tudo ali era a prova de uma vida inteira dedicada a ter um lugar que fosse só meu. E agora, nem isso parecia bastar. Pela primeira vez, pensei com clareza. Talvez a guerra que eu precise enfrentar não esteja nos campos de treinamento, mas dentro da minha própria família. Do lado de fora, os vizinhos murmuravam. O som das viaturas se aproximava. E eu, com a cabeça erguida, apenas pensei, eles acham que vieram tomar o que é meu. Mal sabem que o que perdi hoje não tem escritura. Foi o último pedaço de amor que ainda me ligava a eles. E quando finalmente o interfone tocou, com a voz do policial confirmando a chegada da patrulha, eu respirei fundo e sussurrei para mim mesma. Agora começa o verdadeiro combate. Não consegui dormir depois daquela madrugada. Mesmo quando as viaturas foram embora e o corredor voltou ao silêncio, o corpo permaneceu em estado de alerta, como se a qualquer instante a porta pudesse ser golpeada de novo. Fiz café, sentei à mesa e fiquei olhando para o contrato do apartamento, as páginas amareladas pelas dobras, cada assinatura carregando o peso dos anos de renúncia. A fumaça da xícara subia devagar, e pela primeira vez em muito tempo, permiti-me lembrar como tudo começou, antes que o barulho de pé de cabra e de gritos tomasse o lugar da palavra família. Quando eu tinha 23 anos, ainda com o cabelo curto e o olhar perdido, entrei pela primeira vez no portão do quartel. O sol batia direto na farda nova e parecia queimar cada centímetro de incerteza que eu trazia. Eu não sabia ao certo por que estava ali. Talvez porque precisava de disciplina. Talvez porque queria provar que era capaz de algo que ninguém acreditava. Meu pai, no dia em que dei a notícia, não me olhou nos olhos. Mulher não foi feita para essas coisas, ele disse, sem levantar da cadeira. Meu irmão riu e perguntou se eu ia marchar de salto alto. Guardei tudo, como sempre, em silêncio.
Os primeiros meses foram duros, mais do que eu imaginava. O frio das madrugadas de instrução, o som das botas no piso molhado, a exaustão que deixava o corpo tremendo de fome. E ainda assim, havia algo naquele rigor que me confortava. A previsibilidade das regras, a justiça do esforço, a certeza de que cada suor tinha peso e valor, diferente de casa, onde cada gesto era julgado, e cada conquista minha parecia uma ofensa. Eu sabia que no exército, ao menos, quem se esforçasse teria reconhecimento. Enquanto eu treinava, em casa as coisas desandavam. Minha mãe, já debilitada, tentava esconder o cansaço, mas eu via como ela se desgastava tentando manter tudo em ordem. Meu pai, aposentado há pouco, bebia mais do que devia. Marcos, o filho mais velho, vivia de bicos e promessas. As ligações noturnas começaram a vir. Daniela, traz dinheiro quando puder. Seu pai tá com pressão alta. O mercado cortou o fiado. Eu mandava o que tinha. Às vezes, ficava o mês inteiro comendo nos refeitórios, só para conseguir enviar mais para casa. Quando minha mãe morreu, eu estava em serviço. Recebi a notícia durante uma ronda noturna. Lembro-me do frio que subiu pelo corpo, o rádio chiando e o capitão me dizendo para me sentar. O velório foi simples, rápido. Meu pai chorou, mas entre um soluço e outro, perguntou se eu podia pagar o caixão melhor. Paguei. Naquele dia, algo em mim descolou de vez. Prometi a mim mesma que ia construir uma vida que não dependesse do humor, do álcool ou do desdém de ninguém. E cumpri. Nos anos seguintes, consegui promoções discretas, com mérito. Fiz cursos, passei por transferências e aprendi a engolir o preconceito que vinha disfarçado de brincadeira. Capitãzinha, a mulher que acha que manda mais que homem, a que quer subir no grito. Aprendi a responder com resultados, não com voz. O salário era modesto, mas firme. E quando o programa de empréstimo militar foi aberto, eu vi ali a oportunidade de ter o que minha mãe nunca teve, um teto que fosse só dela. Foram meses estudando juros, simulações, tabelas. Assinei o contrato em silêncio, sem festa. O apartamento era pequeno, mas novo. Um quarto, sala e cozinha integrada. A vista dava para o pátio interno do condomínio militar, longe do barulho da rua, perto do que eu precisava. Paz. Quando contei em casa, o silêncio foi mais cortante do que qualquer crítica. Então agora você tem o seu canto, disse meu pai com a voz fria. Parece que a família ficou pequena demais para você. Mas mesmo assim, nos primeiros meses, eu tentava trazê-los para perto. Convidei-os para o almoço inaugural, preparei a comida preferida do meu pai, frango com quiabo. Ele chegou, olhou o apartamento e riu. Tudo pequeno demais para tanto orgulho. Marcos apareceu com uma garrafa de cerveja e perguntou se podia trazer a namorada para passar uns dias. Eu disse que não. No mesmo instante, a expressão dos dois mudou. Vi nos olhos deles o primeiro lampejo do ressentimento. Não foi preciso brigar. Bastou eu dizer não. Depois disso, vieram as insinuações. Primeiro, o irmão pedindo para guardar umas coisas em casa, que depois descobri serem documentos e uma televisão que ele não tinha pago. Depois, o pai dizendo que a casa era da família, porque o dinheiro que eu usava era do povo, já que vinha do exército. As visitas começaram a ficar pesadas. As críticas vinham mascaradas de conversa. Você virou homem, é? Perguntava ele, olhando minha postura firme. Pensa que farda te dá razão? Eu fingia não ouvir. Dizia apenas, pai, quer café? Mas as palavras ficavam. Cada vez que eu limpava o chão do apartamento, lembrava das vezes em que passei pano em casa enquanto eles bebiam na varanda. Cada vez que eu lavava a farda, lembrava da frase dele. Mulher de farda é mulher sem lar. Por muito tempo, tentei acreditar que era só o jeito rude dele, uma forma distorcida de amor. Mas amor não vem com humilhação, e sim com respeito. No quartel, o trabalho crescia, e eu me destacava. Em certa ocasião, uma operação de logística me levou a Brasília por 6 meses. Antes de ir, deixei a chave reserva do apartamento com meu pai, acreditando que seria seguro. Quando voltei, encontrei o lugar diferente. O sofá trocado, o cheiro de cigarro no ar e uma toalha de banho que não era minha. Descobri que Marcos tinha ficado hospedado ali com a namorada. Era só por uns dias, justificou o pai.
A casa é da família, afinal. Eu engoli a raiva. Disse apenas, nunca mais. E a partir daí, coloquei nova fechadura e decidi que aquele espaço seria meu santuário. Foi também nessa época que comecei a entender o preço da independência feminina dentro e fora do uniforme. No quartel, aprendi a andar com a cabeça erguida mesmo quando tentavam me diminuir. Em casa, aprendi a falar menos e observar mais. Os dois mundos eram parecidos. Em ambos, o poder masculino tinha dificuldade de aceitar minha presença. Só que no quartel, ao menos, existia hierarquia e mérito. Em casa, havia só o ego ferido de dois homens que não suportavam ver uma mulher construir o que eles nunca conseguiram. Com o tempo, os pedidos de dinheiro voltaram. Primeiro, disfarçados de emergência. Conserto de carro, dívida no bar, remédio. Depois, vinham com exigência. Você ganha bem, pode ajudar. Quando eu dizia que não, virava a ingrata. Quando ajudava, virava o banco da família. Um dia, Marcos chegou a me mandar um áudio, rindo, dizendo: Capitã, empresta uns trocados pro soldado aqui. Aquilo ficou gravado na minha cabeça, mais que qualquer ordem de serviço. Tudo começou a ruir quando decidi negar o último pedido. Eles queriam que eu colocasse o nome de Marcos como coproprietário do apartamento, para evitar problemas se eu morresse em missão. Era o argumento do meu pai. Eu ri, sem ironia, apenas de espanto. Se eu morrer, há um protocolo militar para isso, pai. Não preciso colocar ninguém. Foi a primeira vez que ele levantou a voz comigo. Você pensa que é mais do que a gente? Tudo isso veio do nosso suor, do que a gente te deu. A partir daí, percebi que já não havia raciocínio possível. Havia apenas a necessidade deles de me reduzir, de transformar meu esforço em dívida moral. Por isso, quando ouvi o barulho do pé de cabra naquela madrugada, não foi exatamente surpresa, foi consequência. Cada palavra, cada ironia, cada "a casa é da família" se acumulava como pólvora, esperando a faísca certa. E ela veio. Enquanto observava o céu clarear pela janela, lembrei-me da frase que um major me disse certa vez, quando reclamei das dificuldades de ser mulher em ambiente masculino. No exército, capitã, o inimigo raramente vem de frente. Ele costuma vestir o mesmo uniforme que o seu. Naquela manhã, entendi que em casa era igual. O inimigo também pode ter o mesmo sangue, o mesmo sobrenome, e ainda assim achar que você deve se curvar. Terminei o café, lavei a xícara e olhei para o retrato da minha mãe na parede. O rosto sereno, o olhar manso, como se ela soubesse o que estava por vir. Eu segurei minha promessa, mãe, murmurei. Cuidar deles me custou caro demais. A sirene da rua começava a se misturar ao barulho do trânsito. Eu sabia que o que aconteceu naquela madrugada não era um episódio isolado. Era o ponto sem retorno de uma história que vinha sendo escrita há anos, em silêncio. Naquele dia, antes de sair para prestar depoimento sobre a tentativa de invasão, olhei o apartamento mais uma vez. As paredes claras, o chão limpo, o cheiro de café recém-feito. Aquilo era tudo o que restava da minha paz. Eu sabia que, dali em diante, o que se desenrolava não era apenas uma disputa por um imóvel, mas por algo muito maior, o direito de existir sem pedir permissão. E foi nesse instante em que o sol da manhã bateu nas janelas e refletiu no brasão pendurado sobre a estante, que compreendi a dimensão do que eu estava prestes a enfrentar. Não era mais apenas uma mulher de farda contra dois homens enfurecidos. Era uma filha contra a herança invisível do machismo, a militar contra o próprio lar, e, acima de tudo, a mulher que decidiu que jamais voltaria a baixar a cabeça, nem diante de generais, nem diante do pai que um dia confundiu amor com posse. Naquela manhã, ao sair de casa, eu não sabia que o pior ainda estava por vir, que o golpe mais profundo não viria de fora, mas do próprio sangue, em forma de falsificação, difamação e traição. Mas algo em mim já pressentia. A guerra mal tinha começado. Os dias seguintes à invasão se tornaram um borrão de burocracias e silêncio. Fiz o registro na delegacia, entreguei as gravações à equipe jurídica da corporação e respondi às perguntas dos colegas com a neutralidade de quem aprendeu a esconder a dor por trás do protocolo. Conflito familiar, eu dizia, e todos se calavam como se esse diagnóstico explicasse tudo. No fundo, explicava mesmo. O tipo de ferida que a farda não cobre.
a que nasce dentro de casa e se alastra até corroer o que restou de confiança. Voltar ao apartamento depois de tudo foi como entrar num campo de batalha recém-esvaziado. O silêncio pesava mais do que o som dos gritos de dias antes. Durante a primeira semana, o telefone tocava e eu não atendia. Sabia que era meu pai. Sabia que não viria pedido de desculpa, mas de justificativa. E eu não queria ouvir. Estava exausta. Cada canto do apartamento parecia carregar o eco da violência. O trinco amassado, a madeira rachada na moldura da porta, o cheiro metálico do medo. Ainda assim, eu limpava tudo, como se pudesse apagar com desinfetante o fato de que o sangue que corre nas minhas veias tentou me arrancar o teto. Mas o que parecia ter sido um surto de raiva começou a ganhar forma de algo maior. Certo dia, ao voltar do quartel, encontrei um envelope no chão, deslizado por debaixo da porta. Era um aviso do cartório de imóveis, regularização de posse e averbação pendente. No início, achei que fosse um erro administrativo. O apartamento era novo e o financiamento ainda estava no nome vinculado ao programa militar, mas ao ligar para confirmar, ouvi o que me fez gelar. Capitã Daniela, consta aqui uma solicitação de transferência parcial de propriedade em análise. Documento apresentado pelo Sr. Marcos Pereira Mendes, declarando-se coproprietário por herança familiar. O chão pareceu se mover. Eu pedi que repetissem, achando que tinha ouvido mal. O requerente apresentou certidão de nascimento, comprovante de residência e uma declaração simples de que a senhora autorizava o uso do imóvel em caráter familiar. O ar faltou. Eu nunca assinei tal documento. A atendente continuou. Está sendo verificada a autenticidade, mas o protocolo foi aceito. Caso a senhora queira contestar, é preciso abrir uma manifestação formal. Desliguei o telefone e fiquei parada, olhando o envelope como quem encara uma armadilha. Marcos havia falsificado minha assinatura. Ou, pior, convencido meu pai a testemunhar a favor dele. O golpe não era apenas financeiro, era simbólico. Eles estavam tentando apagar minha conquista, reescrever a história como se o apartamento fosse fruto de uma herança inexistente. No quartel, aprendi a reagir sob pressão, mas nenhum treinamento prepara alguém para ser traída por quem ensinou a dar os primeiros passos. Sentei no sofá, respirei fundo e deixei o silêncio preencher o espaço. Lembrei-me de cada vez que ele pediu só um favor, cada desculpa, cada é para ajudar o pai. Tudo fazia sentido agora. As visitas frequentes, o interesse repentino pelos meus documentos quando voltei de Brasília, até o dia em que notei minha caneta de assinatura sumida da gaveta. No dia seguinte, fui ao cartório pessoalmente. Levei a pasta com toda a documentação militar, contrato do empréstimo, comprovante de pagamento das parcelas, carta de concessão e o documento original da compra. A atendente olhou, comparou e franziu a testa. Sim, senhora. De fato, há uma divergência. O documento anexado à solicitação tem uma assinatura que difere da sua registrada. Vamos encaminhar para verificação pericial. Perguntei se havia testemunhas no processo. Ela hesitou antes de responder. Sim. Consta como testemunha o Sr. Joaquim Mendes, meu pai. Senti o chão se dissolver. Por um momento, as palavras da mulher se transformaram em um zumbido distante. Eu apenas acenei e saí. Do lado de fora, o sol parecia zombar da minha calma. O mesmo homem que eu alimentei, defendi e respeitei agora emprestava o próprio nome a uma mentira que visava me arrancar o único bem conquistado. A sensação era de asfixia. Caminhei até o carro e fiquei ali por alguns minutos, as mãos firmes no volante, olhando o reflexo do rosto no retrovisor. A expressão era de quem acabara de voltar de um combate. E, de certa forma, era. As horas seguintes foram consumidas em consultas. Liguei para a Defensoria Militar, expliquei o caso e ouvi a recomendação. Capitã, registre uma ocorrência específica de falsificação ideológica, mas não confronte a família por conta própria. Concordei. Sabia o que significava perder o controle. E sabia que era exatamente isso que eles queriam. Me ver desestabilizada, emocionalmente vulnerável, desacreditada. Mas o que eles não sabiam é que minha formação me ensinou a agir em silêncio. E silêncio é o terreno onde se constrói a vingança com mais precisão. Passei os dias seguintes reunindo provas. Pedi ao banco o histórico das transferências. Mostrei ao advogado as assinaturas comparadas. Registrei tudo.
Enquanto isso, os telefonemas do meu pai se tornaram insistentes. Chegou a vir até o portão do condomínio gritando para os vizinhos que eu estava roubando a herança da família. A portaria precisou intervir. Foi humilhante. Não pelos gritos, mas pela constatação de que ele não tinha mais freio. Numa noite de sexta-feira, decidi enfrentá-lo pela primeira vez. Fui até a antiga casa onde crescemos. A mesma varanda, o mesmo cheiro de cigarro e café requentado. Ele estava sentado na cadeira de balanço, como sempre. Quando me viu, riu com desdém. Veio pedir desculpa? Eu respirei fundo e respondi: Não, vim pedir que retire seu nome do processo e pare de mentir. Ele levantou devagar, apoiando-se na bengala, e disse algo que me atravessou como uma lâmina. Você acha que conquistou esse apartamento sozinha, mas foi criado com o dinheiro da nossa família. Você deve isso a nós. Eu poderia ter gritado, poderia ter mostrado os comprovantes, mas escolhi o mesmo tom que uso em formaturas. Firme, direto, sem raiva. Não devo nada. E se continuar, vai responder na justiça. Ele gargalhou, cuspindo as palavras. Vai processar o próprio pai? O exército te ensinou isso? Eu só disse. O exército me ensinou a reconhecer inimigos, mesmo quando eles se parecem com gente da minha casa. Virei as costas e saí antes que o orgulho dele inventasse mais alguma frase. Voltei ao apartamento e sentei no chão da sala. Olhei ao redor. As paredes estavam nuas, como se o lugar também tivesse medo de ser arrancado de mim. O processo de falsificação avançava lentamente, e eu sabia que o nome dele pesaria. Pai de militar exemplar, homem conhecido no bairro, aposentado. A narrativa já estava sendo construída contra mim. A filha ingrata, a mulher endurecida pela farda, que agora queria tomar o que era da família. As redes sociais foram o primeiro campo de batalha. No domingo seguinte, Marcos publicou uma foto antiga da nossa mãe, com a legenda: Alguns esquecem de onde vieram, mas a justiça de Deus não falha. Centenas de comentários, vizinhos e parentes tomando partido, me chamando de soberba, de fria, de mulher que esqueceu o coração no quartel. Eu lia tudo em silêncio, sem responder a uma palavra, porque responder seria dar palco, e eu não lutava mais com palavras. Enquanto a opinião pública me condenava, eu trabalhava nos bastidores. Consegui um contato no setor jurídico militar, que agilizou a perícia da assinatura. Em uma semana, o laudo comprovou: falsificação grosseira. A pressão sobre o cartório começou a mudar de lado. Mas antes que eu pudesse respirar, outro golpe veio. Desta vez, financeiro. O banco militar me ligou informando que alguém havia tentado acessar minha conta de consignados com procuração digital. O nome? Marcos Pereira Mendes. O mesmo irmão que dizia não saber nem mexer em computador. A raiva deu lugar à lucidez. Aquilo não era apenas ganância. Era destruição planejada. Eles queriam me arruinar por dentro e por fora. Me esvaziar, até que eu mesma desistisse da luta. Mas eu já tinha visto esse tipo de inimigo antes. Nos campos de treinamento, nas fileiras, nos olhares que diziam: ela não vai aguentar. E em todos esses casos, sobrevivi não porque fui mais forte, mas porque aprendi a esperar o momento certo de agir. Com o laudo em mãos, voltei ao cartório. A funcionária me olhou de um jeito diferente, mais respeitoso. A senhora tinha razão, capitã. O processo de transferência foi suspenso, e os envolvidos podem ser responsabilizados. Eu apenas assenti, mas por dentro havia um misto de dor e alívio. A luta estava longe de terminar, mas pelo menos agora eu não lutava às cegas. Naquela noite, antes de dormir, sentei à mesa e escrevi em meu diário. Um hábito que herdei da minha mãe. Hoje descobri que o inimigo, às vezes, é o mesmo que nos chama de filha. Mas também descobri que verdade não precisa de plateia. Basta de documentos. Fechei o caderno e guardei na gaveta. As semanas seguintes seriam ainda mais duras. Eu não sabia, mas o que começou com um golpe no cartório se transformaria em um linchamento moral. E enquanto eles tramavam em grupo, eu seguia sozinha, com minha farda pendurada atrás da porta, e a certeza de que cada linha reta que tracei na vida seria testada até o limite. Naquele ponto, percebi que a guerra familiar havia deixado de ser apenas uma disputa por um imóvel. Era uma questão de princípio, de sobrevivência emocional, de respeito ao próprio nome. E como em qualquer batalha, o pior ainda estava por vir.
porque os próximos ataques não viriam com papéis falsos, mas com palavras. Palavras ditas em reuniões, em vizinhanças, em becos de memória onde o amor já não cabia. E foi assim, entre documentos e silêncio, que começou a se desenhar o verdadeiro campo minado da minha vida. A tentativa de me transformar em vilã da própria história. Mas eu sabia esperar. E quando a hora chegasse, eles veriam o que uma mulher militar é capaz de fazer quando decidem arrancar dela não só um teto, mas a dignidade. Depois que o cartório suspendeu o pedido de transferência e o laudo comprovou a falsificação, imaginei, ingenuamente, que as coisas se acalmariam, que a vergonha, o medo de represálias ou o simples peso da prova bastariam para fazer meu pai e meu irmão recuarem. Mas o que aconteceu foi o contrário. A cada vitória minha no papel, eles contra-atacavam com palavras. Palavras soltas, distorcidas, sussurradas nos ouvidos certos. O silêncio das ruas do bairro logo se encheu de versões criadas por quem nunca me perguntou nada. Os primeiros sinais vieram do condomínio. A síndica, que antes me cumprimentava com um sorriso protocolar, começou a me olhar com certo desconforto. Um vizinho me abordou no elevador, fingindo casualidade, e perguntou se era verdade que o apartamento estava no nome da família. Outro comentou, alto o suficiente para eu ouvir, que militar adora mandar até em casa. Percebi que o veneno já circulava, e como todo veneno, não mata rápido. Destrói aos poucos, corroendo reputações, plantando dúvidas, esvaziando apoios. No quartel, a atmosfera também mudou. Os olhares se tornaram longos demais. As conversas cessavam quando eu entrava na sala, e até o tenente, que sempre me tratou com respeito, começou a evitar olhar nos meus olhos. Uma manhã, encontrei na mesa um bilhete anônimo. Respeite seu pai. Farda não é desculpa para a arrogância. Senti o estômago virar. O que eles haviam dito? Que história tinham contado lá fora? Demorou pouco até que eu descobrisse. Um colega de confiança, o sargento Ramos, me chamou para conversar num tom baixo, quase constrangido. Capitã, estão comentando que a senhora processou o próprio pai por dinheiro, que ele só tentou resolver as coisas em casa e a senhora chamou polícia. A cada palavra, o chão parecia desabar. Eu perguntei quem havia dito aquilo, e ele respondeu. Seu irmão procurou o batalhão na semana passada. Falou com o comandante, disse que queria entender por que a senhora estava difamando a família dele. Chorou no gabinete. Chorou. Marcos sabia chorar quando queria. Desde pequeno, descobriu que as lágrimas masculinas desarmavam qualquer julgamento. A imagem do filho injustiçado pela irmã autoritária se espalhou com a velocidade das chamas. O comandante me chamou para uma conversa formal, e eu expliquei tudo, com documentos, laudos, registros. Ele ouviu em silêncio, sem interromper, mas ao final disse apenas: Capitã, sei que sua ficha é impecável, mas tenha cuidado. Esses assuntos familiares, quando chegam ao quartel, mancham mais que lama. Saí da sala com um nó na garganta. Eu, que passei metade da vida cuidando da imagem, do comportamento, do uniforme alinhado, agora via minha integridade ser corroída por boatos de gente que nunca viveu um dia da minha rotina. Era como lutar contra a fumaça. Quanto mais eu tentava explicar, mais parecia culpada. Descobri que meu pai havia dito aos vizinhos que eu roubei a casa que ele construiu. Construir? Ele nunca ergueu um tijolo daquele apartamento. Mas, no imaginário coletivo, a figura de um pai idoso traído pela filha fardada despertava compaixão imediata. As mensagens começaram a chegar nas redes sociais. Contas falsas, comentários vagos. Tomara que um dia você entenda o que é família. De que adianta farda se não tem coração? Bloqueei todas, mas elas se multiplicavam. O mais doloroso era ver conhecidos antigos compartilhando as postagens de Marcos, que aparecia em fotos antigas com legendas piedosas, citando minha mãe, apelando à memória dela como se fosse bandeira de santidade. Mamãe jamais aprovaria o que fizeram com a gente. No início, minha reação foi tentar esclarecer. Escrevi longos textos, apaguei todos. Liguei para 2 tias distantes. Expliquei tudo, mas percebi pelo silêncio do outro lado da linha que a decisão já estava tomada. O peso da narrativa deles era mais convincente do que qualquer documento. O sangue fala mais alto, dizem, mas às vezes, o sangue grita mentiras que o mundo prefere acreditar.
O isolamento cresceu como mofo nas paredes. Comecei a evitar os colegas, almoçar sozinha, recusar convites. A solidão não me assustava. A injustiça, sim. Porque, diferentemente da guerra, ali não havia inimigos visíveis. Só sombras e cochichos. Passei noites em claro, revendo cada conversa, tentando encontrar em que momento o amor se transformou em rancor. Lembrei das vezes em que Marcos dormia na minha cama depois de brigar com os amigos, das risadas em dias de chuva, dos conselhos que dei quando ele foi demitido. Era esse o mesmo homem que agora me chamava de traidora em público? Certa tarde, quando voltava do trabalho, encontrei um grupo de vizinhos no corredor. O pai de um deles, seu Cláudio, aproximou-se com um ar paternal e disse: "Filha, essas coisas de família não se resolvem com polícia. Seu pai é um bom homem. Só quero o que é justo." Engoli seco. Não respondi. Sorri por educação e subi. Assim que fechei a porta, as lágrimas vieram, não de tristeza, mas de raiva. Porque entendi que para o mundo eu nunca seria vista como vítima, e sim como a mulher fria, endurecida pela farda, que não soube perdoar. O verdadeiro isolamento, porém, não era o externo, era interno. Um dia, fui convidada para uma cerimônia de homenagem a militares com mais de 10 anos de serviço. Era para ser um momento de orgulho. Coloquei a farda mais nova, engraxei as botas até ver meu reflexo nelas, e por um instante, senti orgulho. Mas ao subir ao palco, vi alguns rostos na plateia desviando o olhar. No fim da cerimônia, o locutor leu um breve resumo de cada homenageado. Quando mencionou meu nome, uma voz isolada no público murmurou: "Aquela que processou o pai." O riso contido que se seguiu foi como um tiro. Depois desse dia, passei a entender o que minha mãe quis dizer certa vez, quando me abraçou após uma briga com o pai. "Filha, o castigo de ser mulher forte é viver cercada por covardes que te chamam de fria, só porque não conseguem te dominar." Na época, eu era adolescente e não entendi. Agora, fazia sentido. A solidão começou a se tornar rotina. A cada ligação do advogado, uma nova manobra jurídica. A cada conversa com o cartório, um novo boato circulando. E mesmo com a verdade a meu favor, parecia que a balança nunca se equilibrava. Em certas manhãs, eu mal reconhecia o reflexo no espelho. A expressão dura, o olhar de quem dorme pouco e pensa demais. Havia momentos em que eu queria desistir de tudo, deixar o apartamento e sumir. Mas sempre que pensava nisso, lembrava das palavras do meu major na formatura. Desistir é entregar ao inimigo o direito de contar sua história. Foi quando percebi que a guerra não seria vencida com confrontos, mas com paciência. A verdade não precisa de pressa, precisa de provas. Decidi então recolher-me completamente. Cortei contato com todos os parentes, troquei o número de telefone, bloqueei o acesso de estranhos ao prédio e comuniquei oficialmente à Justiça Militar que estava sob difamação. Meu advogado orientou a não dar entrevistas, não postar nada, não reagir. O silêncio é a melhor arma quando os outros falam demais. Nessa fase, aprendi o que é a solidão dentro do próprio lar. O som do relógio tornava-se ensurdecedor, e o eco dos passos lembrava na ausência de qualquer voz amiga. Às vezes, sentava na varanda e olhava as luzes dos apartamentos vizinhos. Em cada janela acesa, imaginava famílias jantando juntas, rindo, discutindo banalidades. E eu ali, com o uniforme pendurado, a cabeça erguida e o peito vazio. O desprezo público se transformou num tipo de morte lenta, não física, mas simbólica. Morri um pouco toda vez que alguém acreditava na versão deles. Morri um pouco quando vi o nome da minha mãe ser usado em posts manipuladores. Morri um pouco quando ouvi, de um colega, a pergunta que mais doeu: "Capitã, será que não dá para conversar com eles?" O sangue é o mesmo. Mas foi também nesse isolamento que algo em mim começou a mudar. A dor, quando se alonga, deixa de ser ferida e vira músculo. Eu já não chorava mais. Observava. Cada humilhação, cada frase atravessada, eu guardava. Não para me vingar, mas para compreender o tipo de gente que o amor da minha mãe havia protegido por tanto tempo. E no fundo, sabia que eles esperavam que eu fraquejasse, que pedisse desculpas, que abrisse a mão do apartamento, que me calasse.
Só que o silêncio deles me ensinou outra coisa, que quando uma mulher perde o medo de ficar sozinha, ela se torna perigosa. Foi nesse ponto que deixei de me defender e comecei a me preparar. Ainda não sabia como, nem quando, mas algo em mim já intuía que a chance de virar o jogo surgiria do mesmo lugar de onde veio o golpe, da surpresa. E enquanto eles se sentiam vitoriosos por me ver calada e isolada, eu trabalhava em silêncio, revisando cada documento, cada cláusula, cada prova. O isolamento deixou de ser castigo e passou a ser quartel-general. E foi exatamente desse lugar, fria, só e invisível, que comecei a planejar o contra-ataque. Porque no fim, quem aprende a sobreviver ao desprezo público não precisa de aplausos para provar que venceu. O silêncio que antes me sufocava começou a se tornar meu terreno de manobra. Era como voltar ao treinamento de campo, observar, estudar o inimigo, identificar padrões, esperar o momento certo. Aprendi no exército que a diferença entre sobreviver e desaparecer é o controle do tempo. Agir um segundo antes ou depois pode decidir a vida. E agora, pela primeira vez, eu aplicava esse ensinamento fora do quartel, dentro da minha própria história. Aquela mulher isolada, apontada como fria e ingrata, começou a levantar todos os pilares da própria defesa. Eu sabia que a justiça civil é lenta, mas a militar é meticulosa. Então, mergulhei nos detalhes. Reuni comprovantes de cada parcela do financiamento, notas fiscais das reformas, recibos de compra de móveis, até as faturas da energia no meu nome desde o primeiro mês de contrato. Tudo o que pudesse provar com a frieza de um dossiê que o apartamento era minha conquista, não herança, não favor, não doação. Meu advogado, um tenente reformado que conheci num curso de instrução, me disse numa das reuniões: "Capitã, a senhora tem mais disciplina que a maioria dos meus clientes em 20 anos. O que falta agora é paciência." E eu tive. Cada noite solitária virou uma operação. Organizei pastas, digitalizei documentos, preparei versões impressas com marcações em vermelho. Na mesa da sala, o mesmo lugar onde um dia servi café para o meu pai e ouvi dele que eu era mulher demais para farda e homem de menos para mandar, agora havia pilhas de papéis numerados. Era como se eu estivesse mapeando o campo de batalha onde ele, sem perceber, escolheu lutar. Mas a preparação não era só jurídica, era também emocional. Depois de tantas difamações, entendi que qualquer reação pública seria usada contra mim. Então decidi desaparecer da narrativa. Cancelei redes sociais, mudei o número do celular, troquei o horário das minhas saídas, mantinha contato apenas com o advogado e com o sargento Ramos, o único colega em quem eu ainda confiava. Ele me ligava às vezes, preocupado. "Capitã, estão dizendo que a senhora vai pedir exoneração." Eu ria sem humor. "Se um dia eu sair, Ramos, não vai ser porque eles me empurraram, vai ser porque eu quis." Durante o dia, eu cumpria o expediente como se nada tivesse mudado. O uniforme impecável, o cabelo preso, o tom de voz controlado. Por dentro, no entanto, eu me preparava para o pior. Sabia que quando a mentira perde força, quem mente recorre à violência. E a violência, com eles, nunca foi apenas física. Já tinham provado isso. Certa manhã, ao sair para o trabalho, encontrei um bilhete preso na porta do apartamento. "Devolva o que não é seu", sem assinatura. O papel fino, amassado, cheirava a cigarro. Reconheci o tipo de humor de Marcos. Covarde, indireto, teatral. Registrei o papel, fotografei, arquivei. No mesmo dia, pedi à portaria para salvar as imagens das câmeras de segurança. E lá estavam. Ele, às 5h40 da manhã, com o capuz do moletom cobrindo parte do rosto, parado diante da porta, olhando para a câmera antes de sair. Era desafio. Mostrei ao advogado. Ele pediu calma. "Isso é provocação. Eles querem reação para te pintar como instável." Assenti. Reação é o prazer do inimigo. Silêncio é o meu escudo. À noite, sozinha, eu revia as imagens e pensava em como o tempo muda as posições. Durante anos, fui a filha obediente, a que resolvia problemas, a que emprestava dinheiro. Eles me viam como uma extensão das próprias fraquezas. Agora, me viam como ameaça. E, ironicamente, não era por ter feito algo errado, mas por ter dito basta. A preparação também exigiu algo mais prático: segurança.
Fui ao departamento de patrimônio da corporação e solicitei orientação sobre proteção domiciliar. O sargento responsável, discreto, me ajudou a instalar uma fechadura eletrônica e uma câmera interna conectada ao meu telefone. Quando ele terminou o serviço, olhou para mim e disse: "É triste quando a gente precisa se proteger da própria família." Eu apenas respondi: "O uniforme protege o corpo, sargento, mas não protege o coração." Os dias começaram a ganhar ritmo. Trabalhar, documentar, vigiar. Era quase militar o modo como eu estruturava a rotina. Às vezes, sentava à noite na varanda e observava a cidade. As luzes distantes, os sons abafados, o vento frio. Pensava em como a solidão, com o tempo, deixa de ser ausência e vira disciplina. Eu me sentia como em missão de infiltração, invisível, em território hostil, aguardando a hora certa de agir. Até que um evento mudou tudo. Recebi um aviso judicial informando que meu pai e Marcos haviam contratado um advogado civil para pedir mediação familiar e revisão de posse. No documento, constava que eles alegavam que eu havia adquirido o imóvel com recursos do núcleo familiar e pediam divisão do bem. A audácia me arrancou um riso seco. Recursos do núcleo familiar? O núcleo familiar deles nunca pagou uma conta minha. Mas agora, juridicamente, o caso ganhava contorno. E eu sabia que, em audiências, a verdade nem sempre basta. É preciso imagem, coerência, calma. Passei a treinar cada resposta, cada gesto. O espelho se tornou meu aliado. Olhava para meu reflexo e ensaiava frases com tom neutro, sem tremor. Sim, meritíssimo. Não houve coabitação. Tenho todos os comprovantes. O mesmo autocontrole que aprendi nas fileiras, usei diante de mim mesma. O medo não era de perder o apartamento. Era de perder o domínio sobre minha narrativa. Eles haviam conseguido, por um tempo, me transformar em vilã. Agora eu queria recuperar o que nenhuma escritura registra: o direito de ser ouvida sem gritos. O advogado me orientou a não avisá-los de nada. Deixe que descubram por ofício. E foi o que fiz. As intimações foram entregues uma semana depois. Fiquei imaginando a reação deles. Meu pai bufando, Marcos culpando a mim por tudo. Não senti prazer, nem alívio. Só uma serenidade estranha, a que vem quando a gente entende que a guerra já está decidida nos bastidores, e o que falta é apenas o eco do desfecho. Mesmo assim, algo dentro de mim tremia. Eu conhecia meu pai. Sabia que ele não suportava ser exposto. E ele seria. Na petição constavam todas as provas da falsificação, os prints, os laudos, os registros de invasão. A queda da máscara dele seria inevitável. E quando um homem acostumado a dominar sente o poder escapar, ele não recua. Ele ataca. Na véspera da audiência, recebi outra visita indesejada. Batidas na porta, 3 toques firmes, depois silêncio. Olhei pelo olho mágico. Era Marcos. Estava sozinho, com as mãos nos bolsos, o olhar abatido. Pensei em ignorar, mas a curiosidade venceu. Abri a porta apenas uma fresta. Ele tentou sorrir. Só quero conversar. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Pai tá mal, Dani. Acha que você tá tentando destruir a família. Se você retirar o processo, a gente promete deixar tudo pra lá. Eu o olhei nos olhos e perguntei: tudo pra lá? Inclusive a falsificação? A invasão? Ele desviou o olhar. Foi erro, mas a gente pode resolver em casa. A mesma cantilena de sempre. Casa, família, perdão. Eu respirei fundo. Marcos, o que vocês chamam de família, eu chamo de chantagem. Fechei a porta. Do outro lado, ele bateu com a palma e gritou: você vai se arrepender de expor o pai. Não respondi. Liguei a câmera e gravei o áudio. Quando o som cessou, sentei no chão e fiquei olhando para o teto. O que me assustava não era o tom dele, era o quanto eu já não sentia nada. A raiva tinha se esvaziado, dando lugar a uma calma impiedosa, como se o coração tivesse virado pedra de tanto apanhar. Na manhã seguinte, a audiência foi marcada. O juiz ouviu as partes com a paciência de quem já viu famílias se despedaçarem por menos. Eu falei pouco. Meu pai falou muito. Disse que a filha havia sido cooptada pelo orgulho militar, que não sabia mais distinguir dever de afeto. Quando o advogado apresentou as provas da falsificação, ele tentou mudar o assunto, acusando o sistema de armação contra um velho pai injustiçado.
O juiz pediu silêncio e leu o laudo. O som das palavras "autenticidade não confirmada" ecoou na sala como uma sentença moral. No final, o processo foi suspenso até a análise final, mas a verdade já estava exposta. Saí do fórum com o rosto erguido, sem olhar para trás. No estacionamento, o vento frio de fim de tarde soprou o cabelo para o rosto, e pela primeira vez em meses, respirei fundo sem sentir culpa. Naquela noite, sentei na varanda com uma xícara de chá e escrevi outra entrada no meu diário. Eles queriam guerra, mas eu aprendi que guerra não se faz com grito. Guerra se vence com documento e silêncio. A preparação estava completa. A próxima fase viria sozinha, inevitável. O confronto público, a ruína deles, a libertação minha. Eu não buscava vingança, buscava justiça. E a justiça, como aprendi na farda e na vida, pode até demorar, mas chega. E quando chega, não precisa de ruído. Só de uma mulher que permaneceu de pé enquanto todos esperavam que ela caísse. E sem perceber, naquela mesma noite, algo mudou no ar. Eu não sabia ainda, mas o amanhecer seguinte traria de volta aqueles gritos familiares. Só que, desta vez, seria eu quem abriria a porta por vontade própria. E nas minhas mãos, eles veriam algo que jamais esqueceriam. O amanhecer daquele dia parecia qualquer outro. O mesmo som distante dos ônibus passando na avenida. O mesmo cheiro de café recém-passado no corredor do prédio. O mesmo silêncio de quem aprendeu a se proteger da própria família. Mas algo em mim sabia que não era um dia comum. Acordei antes do despertador, às 5h20, e fiquei deitada por alguns minutos, observando o teto. Não era medo, era a calma que antecede o combate. Aquele tipo de serenidade fria que só sente quem já atravessou trincheiras. Eu sabia, de um modo que não sei explicar, que eles viriam, e eu estava pronta. Levantei sem pressa, tomei banho, vesti uma roupa simples, calça preta, camiseta cinza e o casaco militar que mantinha guardado mais por costume do que por necessidade. Prendi o cabelo, olhei meu reflexo no espelho e vi uma mulher que não tinha mais nada a perder. Sobre a mesa, deixei arrumados os documentos, o dossiê completo que vinha montando há meses. Contrato, laudo, fotos da invasão, prints das ameaças. Cada página numerada, marcada com etiquetas coloridas. Ao lado, a câmera ligada, discreta, pronta para registrar qualquer coisa. O relógio marcava 5h58 quando o primeiro som ecoou, um chute seco contra a porta. Depois outro. E, em seguida, a voz que eu reconheceria em qualquer multidão. "Abre essa porta, Daniela! A gente só quer conversar." Era Marcos. O mesmo tom insolente, a mesma agressividade travestida de falsa conciliação. Respondi calmamente, sem me aproximar. Conversa se pede, não se arromba. Mas o som metálico respondeu por ele. O pé de cabra novamente. Dessa vez, porém, eu não tremi. O coração acelerou, sim, mas o corpo permaneceu estável, treinado. Caminhei até a porta, e antes de qualquer reação, ouvi uma segunda voz, mais grave, mais desgastada, e ainda assim cheia de autoridade. "Vai, Marcos. Ela não vai abrir. Mostra pra ela que aqui quem manda é a família. Meu pai, o mesmo homem que um dia segurou minha mão na formatura do colégio e disse que tinha orgulho, aquele que agora gritava ordens para invadir o lar da própria filha." O som do ferro raspando contra o batente trouxe uma memória imediata. Eu, de farda, numa simulação de campo, aprendendo a ouvir o ritmo de uma porta cedendo antes de arrombá-la. O som era idêntico. O som de algo prestes a quebrar. Só que desta vez, era dentro de casa. Respirei fundo. Peguei o celular e disquei o número do 190. "Polícia Militar, emergência." Falei baixo, mas firme. "Aqui é a capitã Daniela Mendes. Tentativa de invasão domiciliar. 2 suspeitos identificados. Pai e irmão. Já houve ocorrência anterior. Endereço confirmado." O atendente reconheceu meu nome. "Capitã, mantenha a calma. Viatura a caminho." Desliguei e me aproximei da porta. O som agora era uma mistura de ferro e gritos. "Isso aqui é nosso. Você ouviu? Nosso! A casa da família!" E então, de repente, silêncio. O som do ferro caindo no chão. A respiração deles do outro lado, ofegante. Eu sabia que estavam ali, medindo forças. E foi nesse instante que decidi.
Girei lentamente a maçaneta e abri a porta. A luz do corredor invadiu a sala e o vento frio da manhã entrou junto. Eles estavam ali, o pai e o filho, suados, furiosos, com o olhar de quem esperava uma cena. Esperavam ver medo. O que encontraram foi outra coisa. Eu estava de pé, firme, segurando nas mãos uma pasta vermelha e uma folha de papel com o brasão da Justiça Militar. Por um segundo, ninguém falou. O corredor inteiro pareceu prender a respiração. O vizinho do 502, que já tinha se tornado espectador involuntário de nossas tragédias, abriu discretamente a porta e filmava. Eu não me movi. Apenas levantei o papel e disse, sem elevar a voz: "Este documento prova que o processo de vocês foi suspenso por falsificação e tentativa de fraude. E esta intimação, aqui", levantei a segunda folha, "é a notificação de que vocês estão proibidos judicialmente de se aproximar deste imóvel." O rosto do meu pai empalideceu. Marcos tentou disfarçar com um riso nervoso. "Você acha que um papel vai mudar o que é nosso?" Ele deu um passo à frente. Eu dei um passo à frente também, mantendo a distância, e acrescentei: "Não é um papel, Marcos. É a lei. E a lei não reconhece grito, nem chantagem, nem macho ofendido." O silêncio que se seguiu foi pesado. O velho abaixou os olhos, mas o orgulho não o deixava recuar. "Você pode ter a lei", disse ele, cuspindo as palavras, "mas nunca vai ter família." Aquela frase atravessou o ar como um projétil. Por um instante, senti vontade de responder, de gritar tudo o que estava preso desde a infância. Mas me contive. O olhar dele, cheio de ódio e vergonha, me fez entender algo. Ele não queria o apartamento, queria o controle. E naquele instante, ele percebeu que o tinha perdido para sempre. Enquanto ficávamos ali, frente a frente, as sirenes começaram a soar ao longe. O som subindo pela rua estreita, crescendo, até estacionar diante do prédio. Meu pai olhou para o filho, confuso. "Você chamou a polícia?" Marcos balbuciou. "Não." Ela chamou. E foi a primeira vez que vi medo real nos olhos dele. 2 policiais subiram apressados. Quando chegaram ao corredor, reconheceram minha patente. "Capitã Mendes?" Assenti. "São esses os envolvidos." Meu tom era neutro, sem rancor, sem teatralidade. O mais velho dos policiais se virou para eles. "Senhores, os 2 estão cientes da medida restritiva? A senhora tem cópia do documento?" Entreguei. Ele leu em silêncio. Depois, com um profissionalismo frio, disse: "Vão ter que nos acompanhar para esclarecimentos." Marcos tentou protestar. "A gente só veio conversar." O policial respondeu seco, com pé de cabra na mão. O vizinho riu baixo. Meu pai, humilhado, baixou o olhar. "Isso é coisa de mulher rancorosa", murmurou. Eu respirei fundo e disse, sem encarar: "Não, pai. É coisa de mulher cansada." Enquanto eles eram conduzidos para o elevador, o corredor inteiro se encheu de curiosos. As portas entreabertas, os cochichos, os celulares erguidos. A mesma plateia que semanas antes acreditara nas mentiras deles, agora assistia em silêncio. A vergonha, enfim, trocava de lado. Quando o elevador fechou, o policial mais jovem se virou para mim e disse, num tom de respeito contido: "Capitã, desculpe o incômodo. A senhora quer que alguém fique de vigia?" Balancei a cabeça. "Não precisa. A partir de agora, eles só entram aqui por ordem judicial." Fiquei parada no corredor por alguns segundos, olhando para a porta ainda entreaberta. O sol já começava a invadir o chão de cerâmica, iluminando o rastro de poeira deixado pelos pés deles. Fechei a porta devagar, como quem encerra um capítulo. O som da tranca deslizando foi pela primeira vez reconfortante. Voltei à sala e sentei no sofá. As mãos tremiam levemente, mas o coração estava sereno. Peguei a pasta novamente e a abri. Dentro, o dossiê completo, as provas, as certidões. O resultado de meses de dor transformado em estratégia. E percebi, aquele instante não era vitória, era libertação. Mas nem tudo termina com a chegada da polícia. O pós-batalha é o mais silencioso e o mais cruel. Depois que a viatura foi embora, o telefone tocou. Era o advogado. "Capitã, parabéns por manter a calma. O juiz recebeu o relato da tentativa de invasão e deve converter a medida em definitiva. Seu pai e seu irmão responderão por desobediência e coação." Agradeci, mas a voz saiu seca. "Entendido." Ele hesitou. Depois acrescentou: "Vai ser um processo longo. Esteja preparada." Desliguei e fiquei ali,
olhando pela janela. A rua estava tranquila. As pessoas iam e vinham, indiferentes ao fato de que, há minutos, um pedaço da minha história havia sido arrancado e exposto. Peguei uma caneca de café frio, sentei na varanda e deixei o sol tocar o rosto. Pela primeira vez, não senti vergonha de mim. Eles tentaram me reduzir à figura da filha descontrolada, e o que viram foi a mulher que aprendeu a transformar humilhação em comando. A tarde caiu e o prédio voltou ao ritmo normal. Alguns vizinhos vieram bater à porta, com desculpas veladas. A gente não sabia de tudo, Daniela. Eu sorri, sem rancor. Agora sabem. Quando fechei a porta novamente, percebi o quanto o silêncio do apartamento soava diferente. Antes era vazio, agora era conquista. Naquela noite, tirei a pasta da mesa e a coloquei dentro de uma caixa, junto com meu diário e a cópia da denúncia. Em cima, deixei um bilhete simples, escrito à mão. Prova de que o silêncio, quando é justo, fala mais alto do que qualquer grito. Deitei-me cedo. Lá fora, o vento balançava as cortinas e fazia o som suave que, meses antes, eu confundia com ameaça. Agora, era apenas vento. Fechei os olhos e dormi de um jeito que não dormia havia muito tempo, com a certeza de que o medo finalmente havia mudado de endereço. Na manhã seguinte, ao acordar, encontrei um envelope sob a porta. Dentro, uma folha rabiscada com caligrafia tremida. Você destruiu nossa família. Espero que esteja feliz. Não havia assinatura, mas eu sabia de quem era. Li sem raiva, sem pena. Depois, peguei uma caneta e escrevi embaixo, no mesmo papel. Família que tenta invadir não é destruída, é revelada. Dobrei e guardei no diário. O sol começou a nascer, e as paredes do apartamento ficaram douradas. Havia algo de simbólico em ver aquela luz depois de tantas madrugadas cinzentas. Peguei minha caneca, olhei pela janela e pensei em quantas mulheres como eu ainda lutam guerras dentro da própria casa. Invisíveis, desacreditadas, mas firmes. Sorri, porque agora eu sabia que por mais alto que eles gritassem, ninguém poderia mais arrancar de mim o que realmente importava, o direito de permanecer de pé. E enquanto a cidade acordava, eu sussurrei, só para mim. A partir de agora, o uniforme não é o que visto, é o que sou. O confronto terminara, mas a guerra moral, essa, eu sabia, ainda seguiria seu curso. Só que dessa vez, eu não tinha mais medo do campo de batalha. Porque a verdadeira vitória não é fazer o inimigo cair. É levantar e perceber que ele nunca mais terá poder sobre você. Os dias que se seguiram ao confronto foram um paradoxo. Silêncio por fora, barulho por dentro. Cada vez que eu olhava para a porta, agora com as marcas visíveis do pé de cabra, lembrava do rosto do meu pai, da fúria de Marcos, do olhar confuso dos vizinhos que filmavam em segredo. Mas, ao mesmo tempo, algo novo se instalava. Um tipo de paz vigilante. Não era alívio, era prontidão. O tipo de calma que a gente sente depois de uma tempestade quando sabe que outra pode vir. E veio, disfarçada de formalidade, com brasões e assinaturas. 3 dias depois da tentativa de invasão, recebi uma notificação da Justiça Militar. Um oficial de justiça, educado e cansado, apareceu à minha porta no fim da tarde. Capitã Daniela Mendes? Sim. Preciso que a senhora assine o recebimento. O papel era frio, burocrático e dizia intimação para acompanhamento de audiência preliminar relativa a incidente familiar com repercussão institucional. O Exército havia aberto uma apuração interna, não por mim, mas por causa de mim. A ficha demorou a cair. Eles tinham feito o impensável. Levaram a história para dentro da corporação, alegando abuso de autoridade e uso indevido de patente. Eu me sentei devagar, lendo as palavras com atenção, o coração acelerado, o corpo ainda em estado de alerta. Aquilo era um novo tipo de guerra. Invisível, institucional, mas igualmente pessoal. Eu já não lutava só contra a família, mas contra o eco das mentiras deles dentro do meu próprio terreno profissional. Liguei para o advogado. Ele ouviu em silêncio e respondeu. É uma tática previsível. Quando perdem no campo civil, tentam minar a reputação no campo moral. Respirei fundo. Então vamos jogar com o mesmo método. Provas, calma e silêncio. Ele concordou. Nenhum gesto fora de tom, capitã.
A senhora já venceu a primeira batalha. Agora é consolidar. Nos dias seguintes, a rotina virou uma coreografia de precisão. Cheguei cedo ao quartel. Mantive a postura impecável. Evitei comentários. Todos sabiam da sindicância, mas ninguém falava abertamente. O silêncio dos corredores era quase reverente. O comandante me chamou para uma conversa reservada. Um homem frio, metódico, que raramente expressava opinião. Capitã, recebemos uma denúncia sobre uso de força institucional em conflito pessoal. Não acredito que seja o caso, mas preciso do seu depoimento. Sentei-me diante dele com o mesmo autocontrole que aprendi nas instruções de tiro. Comandante, o que houve não foi conflito. Foi defesa. Tenho provas, registros e medidas judiciais. Em momento algum, usei o nome da corporação para fins pessoais. Entreguei a ele a cópia do laudo da falsificação, as imagens da invasão, a ordem judicial. Ele leu cada página com paciência e ao final disse apenas: "Entendo, deixe-me lidar com isso." Saí da sala com uma sensação agridoce. Por um lado, a frieza dele indicava que acreditava em mim. Por outro, o peso da exposição me sufocava. Era estranho ver o próprio nome circulando em relatórios internos, entre termos como conduta, disciplina, honra, integridade moral. Aquilo doía mais do que as batidas na porta. Naquela noite, sozinha em casa, percebi o quanto a reputação de uma mulher militar é frágil. Um homem com o mesmo histórico seria visto como firme, justo, exemplar. Uma mulher, porém, é taxada de instável, rancorosa, emocional. E bastava uma acusação, mesmo falsa, para que anos de disciplina se tornassem dúvida. Eu sabia disso. Todas nós sabíamos. Por isso, mais do que nunca, eu precisava manter o controle. As semanas passaram, e a investigação interna avançava em silêncio. Cada passo, uma nova formalidade. Compareci a 2 oitivas, entreguei documentos, apresentei as mensagens que comprovavam o assédio e as ameaças. Nenhuma lágrima, nenhuma hesitação. A cada pergunta respondia com firmeza: "Sim, senhor. Não, senhor. Comprovo, senhor." Era quase um ritual. E aos poucos, percebi os olhares mudando novamente. O respeito voltava, não por piedade, mas por reconhecimento. Eles entenderam que eu não era vítima, era soldado em campo, mas o mesmo não acontecia fora dos muros da corporação. Do lado civil, o processo contra meu pai e Marcos tomava proporções. O caso saiu do círculo íntimo e chegou à imprensa local. Um jornal de bairro publicou uma nota sensacionalista. Capitã processa o próprio pai por apartamento. Conflito familiar vira caso de polícia. A foto era antiga, tirada no dia da minha formatura. Eu sorrindo com o diploma, meu pai ao lado. O mesmo que agora gritava contra mim. Os comentários vieram como enxurrada. Falta de amor. Ingratidão. Essas mulheres que sobem na vida e esquecem da família. Eu lia, fechava o jornal e respirava. O advogado me ligou. "Quer que eu entre com pedido de retratação?" "Não. Quero que eles vejam o que uma mulher é capaz de suportar calada." Ele entendeu. Às vezes, a força não está em responder, está em permanecer. Foi nesse intervalo que as autoridades civis também se movimentaram. O delegado responsável pelo inquérito da tentativa de invasão me convocou para prestar novo depoimento, agora com base na medida protetiva. No dia marcado, cheguei com um uniforme simples, sem condecorações. O investigador, um homem de olhar cansado, me reconheceu de outros casos e sorriu. "Capitã, eu vi o vídeo." "Qual vídeo?" "O do corredor." Aquilo circulou no grupo de vizinhos. Sua calma foi coisa de cinema. Fiquei em silêncio. Eu não queria ser espetáculo, só queria respeito. Ele anotou os detalhes, confirmou o que já sabia e disse: "Vamos incluir tudo no relatório final. Vai ser difícil eles escaparem disso." Agradeci. Na saída, encontrei Marcos no saguão. Ele estava mais magro, o rosto abatido, o olhar perdido. Quando me viu, baixou os olhos. Por um segundo, pensei em sentir pena, mas o corpo não reagiu. Ele me cumprimentou com um aceno contido. Eu apenas passei. 2 dias depois, recebi a visita inesperada de uma equipe de reportagem. A jornalista, educada, mas insistente, queria ouvir o outro lado da história. Recusei. Não há lados, apenas fatos. Ela insistiu.
Mas seu pai diz que foi tudo um mal-entendido. Eu sorri, sem raiva. Então que ele explique à justiça o significado de um pé de cabra. E fechei a porta. À medida que as investigações avançavam, a narrativa se invertia. A vizinhança, que antes cochichava, começou a mudar de postura. Alguns vinham se desculpar, outros apenas me olhavam com respeito. O vizinho do 502, o mesmo que filmou o confronto, bateu à minha porta com um pendrive. Achei que pudesse precisar. Dentro havia o vídeo completo, sem cortes. Meu pai gritando, Marcos tentando arrombar, eu abrindo a porta serena, com os documentos na mão. A imagem falava mais do que qualquer depoimento. Entreguei ao advogado. Quando o vídeo foi anexado ao processo, a reação foi imediata. O juiz determinou a ampliação da medida protetiva e o Ministério Público abriu investigação por coação e falsidade ideológica. Pela primeira vez, a balança começava a pesar a meu favor, não por sorte, mas por persistência. E foi nesse ponto que as autoridades militares se manifestaram. Recebi uma convocação oficial, reunião do Conselho de Ética, não para me julgar, mas para comunicar o arquivamento da denúncia. Entrei na sala com a cabeça erguida. O comandante me esperava, ladeado por 2 oficiais. Capitã Mendes, o conselho concluiu que não houve má conduta. Pelo contrário, sua atuação foi considerada exemplar, tanto na esfera civil quanto institucional. Por alguns segundos não consegui responder. Só consegui respirar. Ele continuou. A senhora reagiu com disciplina, sem uso indevido da força, e manteve a honra da corporação. É disso que precisamos em tempos como este. Agradeci, controlando a voz. Ele ainda acrescentou. E, se me permite, espero que essa experiência lhe lembre que hierarquia e família nem sempre caminham juntas. Mas integridade e dever, sim. Saí da sala com as pernas pesadas, mas o coração leve. Lá fora, o sol estava forte. O mesmo sol que testemunhou cada uma das minhas derrotas silenciosas. Fechei os olhos por um instante e deixei o calor tocar o rosto. Era a primeira vez em muito tempo que aquele calor não queimava, aquecia. Naquela tarde, enquanto voltava para casa, percebi as ruas de outro modo. As pessoas andando apressadas, indiferentes, e eu ali, respirando o ar de uma liberdade conquistada. Não havia euforia, apenas serenidade. Eu sabia que ainda enfrentaria mais olhares, mais cochichos, mais tentativas de manipulação. Mas agora eu tinha algo que eles nunca teriam: credibilidade. Cheguei ao apartamento. Pendurei o casaco na cadeira e olhei em volta. Tudo estava no mesmo lugar, mas o ar era outro. Na mesa, o pendrive do vizinho, o envelope da justiça, o relatório do conselho. 3 objetos diferentes, mas com o mesmo peso simbólico: prova, verdade e respeito. Peguei o diário e escrevi: hoje as autoridades chegaram. Não com armas, mas com a força do reconhecimento. Não vieram me salvar. Vieram confirmar o que eu sempre soube. Não existe justiça sem paciência. Fechei o caderno, olhei pela janela e, pela primeira vez em meses, o reflexo no vidro não me pareceu de uma mulher em guerra. Parecia o de alguém que, enfim, começava a vencer. Não os outros, mas a si mesma. Mas como toda guerra, havia ainda uma última frente. E ela não seria travada nos tribunais, nem nos quartéis. Seria travada dentro da memória, no campo mais difícil de todos: o perdão. O dia do julgamento amanheceu nublado, com o céu pesado, como se o tempo soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Eu acordei antes do alarme, como sempre, e permaneci deitada por alguns minutos, observando o teto e ouvindo o som distante da chuva fina batendo nas janelas. Era estranho pensar que, depois de tantos meses de silêncio, humilhações e ataques, tudo se resumiria a algumas horas dentro de uma sala fria, diante de pessoas que não me conheciam e que teriam o poder de decidir quem estava certa. Respirei fundo, sentei na beira da cama e deixei o corpo reconhecer o peso da armadura invisível que eu usaria naquele dia. O autocontrole. Preparei-me em silêncio. Vesti uma roupa neutra, calça social, camisa branca, cabelo preso, e sobre a mesa deixei o mesmo caderno onde vinha registrando tudo desde o início: datas, horários, frases, nomes, sentimentos. O diário parecia um relatório de guerra, mas sem sangue, apenas feridas emocionais. Tomei café devagar,
observando o vapor subir da xícara, e pensei em como as batalhas mais longas são sempre as travadas entre pessoas que um dia se amaram. Quando cheguei ao fórum, o corredor estava cheio. Pais, filhos, casais, todos aguardando audiências de diferentes naturezas. Pensões, brigas, divórcios, dívidas. Cada rosto carregava sua própria guerra. O meu advogado me esperava na entrada da sala de audiências. "Tudo pronto, capitã?" perguntou, tentando esconder a tensão. "Mais do que pronta", respondi. Não por arrogância, mas por convicção. Eu já havia enfrentado o pior. A sala de audiência seria apenas o desfecho lógico de um enredo que começou no dia em que decidi me erguer. Quando chamaram o processo, o som do meu nome ecoou como um lembrete de que eu ainda existia inteira. Sentei-me na cadeira designada, de frente para o juiz, e ao lado oposto estavam eles, meu pai e Marcos, representados pelo advogado civil que haviam contratado. Os dois evitavam me encarar, mas eu podia sentir o desconforto pairando no ar. O pai, envelhecido, tentava parecer sereno, mas o tremor das mãos denunciava o esforço. Marcos, pálido, olhava para baixo, como quem espera o golpe inevitável. O juiz iniciou a sessão com um tom firme e polido. Leu o resumo do caso. Tentativa de invasão, falsificação de assinatura, difamação e coação. As palavras soaram mecânicas, jurídicas, desprovidas da dor que carregavam. A cada frase, eu lembrava de uma noite sem sono, de um telefonema ignorado, de um comentário cruel na internet. A burocracia tem o poder cruel de transformar sofrimento em estatística. O advogado deles foi o primeiro a falar. O discurso, previsível, girava em torno da palavra família. "Excelência", disse ele. "Estamos diante de um mal-entendido trágico entre pessoas que se amam, mas se perderam na frieza dos papéis e dos tribunais. O senhor Joaquim Mendes é um pai idoso, e o réu Marcos, um filho que agiu por impulso. Nunca houve intenção de fraude, apenas desespero por um bem que consideravam familiar. Ouvi tudo sem me mover. Era a mesma estratégia de sempre, transformar manipulação em fragilidade." Quando chegou minha vez, o juiz me deu a palavra. Levantei devagar, com o dossiê nas mãos. "Excelência", comecei. "Sou oficial do Exército há 15 anos. Minha vida é regida por regras, hierarquia e responsabilidade. Eu aprendi que o dever é silencioso e que a verdade não precisa de aplausos. O apartamento em questão foi adquirido com um empréstimo militar, concedido exclusivamente em meu nome. Nenhum centavo veio de terceiros. Tenho aqui cada comprovante, cada parcela, cada recibo." Entreguei os documentos à mesa. O juiz os recebeu, folheando com atenção. Continuei. "Durante meses, fui alvo de tentativas de invasão, difamação e chantagem emocional. Fui acusada de ser ingrata, fria, de ter esquecido o que é família. Mas se família significa aceitar ser roubada e humilhada em silêncio, então prefiro ficar só. O que me trouxe aqui não foi o desejo de vingança, mas o de respeito." Minha voz não tremeu, nem uma vez. O juiz observou por um momento e fez uma pergunta que cortou o ar. "A senhora ainda considera essas pessoas sua família?" Pensei antes de responder. Olhei para meu pai, depois para Marcos. "Considero parte da minha história. Mas família, excelência, é feita de lealdade, e isso eles venderam quando tentaram falsificar minha assinatura." O silêncio que se seguiu foi pesado. O advogado deles tentou argumentar, dizendo que eu estava emocionalmente envolvida demais para compreender as intenções do pai. O juiz o interrompeu. "As intenções estão claras nos documentos, doutor. E a emoção não é um crime." A audiência durou pouco mais de 1 hora, mas pareceu um dia inteiro. No fim, o juiz leu o parecer preliminar. A propriedade seria mantida integralmente em meu nome, e o processo de falsificação seguiria para a investigação criminal. Meu pai e Marcos foram advertidos sobre a medida protetiva e a proibição de contato. As palavras finais dele ainda ecoam na minha cabeça. Nesta sala, o que importa é prova, não narrativa. Quando a sessão terminou, levantei devagar. Meu pai tentou me encarar, mas o olhar dele já não me alcançava. Havia algo quebrado entre nós que nenhum veredito consertaria. Marcos passou ao meu lado sem dizer nada, o rosto abatido, as mãos nos bolsos.
O advogado deles recolheu os papéis e murmurou algo que não ouvi. Saí da sala em silêncio, com a mesma calma com que entrei. No corredor, o advogado me alcançou. Parabéns, capitã, foi exemplar. Eu apenas sorri, cansada. Não é vitória, é sobrevivência. Ele assentiu. Mas às vezes, sobreviver é a forma mais alta de vitória. Lá fora, a chuva havia parado. O céu continuava cinzento, mas o ar parecia limpo. Caminhei até o carro devagar, sem olhar para trás. A cada passo, senti o peso da tensão se dissolvendo. Quando entrei no veículo, o silêncio foi absoluto. Não liguei o motor. Fiquei apenas ali, observando as pessoas indo e vindo, cada uma com seu próprio fardo invisível. No caminho de volta, pensei em tudo o que havia acontecido. A invasão, as mentiras, as humilhações públicas, a solidão. Tudo convergia para aquele instante em que eu, finalmente, tinha sido ouvida. Mas o que mais me impressionava não era o resultado jurídico, e sim o vazio que vinha depois. Eu havia vencido, mas o que se vence quando o inimigo tem o mesmo sangue que você? Em casa, tirei os sapatos, pendurei a bolsa e fui direto para a varanda. O ar úmido trazia o cheiro da terra molhada, um cheiro que sempre me lembrava da infância, das tardes em que minha mãe regava as plantas e me dizia que a chuva lava o que a gente não tem coragem de deixar ir. Olhei para o horizonte e deixei que o vento me tocasse o rosto. Pela primeira vez chorei. Não de dor, mas de cansaço. Era o choro contido de quem resistiu tempo demais. O telefone tocou, mas não atendi. Horas depois, ouvi o bip da caixa postal. A voz trêmula do meu pai. Dani. Eu não sei mais o que dizer. Fiz besteira. Só queria que tudo fosse como antes. Apertei o botão para apagar. Não havia como voltar ao que nunca existiu de verdade. Os dias seguintes foram estranhamente tranquilos. As notícias correram rápido. O jornal que antes me pintava como vilã publicou uma nota de correção. Erro de interpretação em caso familiar. Nenhum pedido de desculpas. Apenas uma tentativa de apagar o próprio sensacionalismo. Os vizinhos, que antes cochichavam, passaram a me cumprimentar no elevador. E eu, com a serenidade dos que já entenderam o preço da paz, respondia com um aceno silencioso. No quartel, o comandante me chamou novamente, dessa vez com um sorriso discreto. O caso foi encerrado oficialmente. O conselho arquivou tudo. Entregou-me um envelope com uma carta de recomendação e um elogio formal à minha conduta. A senhora soube manter a honra mesmo sendo provocada. Isso é raro. Agradeci e saí dali sentindo o peso de 15 anos de serviço repousar sobre os ombros, não como fardo, mas como armadura. Naquela noite, abri o diário mais uma vez e escrevi: hoje a justiça falou, mas a voz que mais ecoa é a do silêncio, porque o silêncio não é ausência, é domínio. Eles gritaram, mentiram, difamaram. Eu apenas permaneci, e no fim, foi o silêncio que venceu. Fechei o caderno, desliguei as luzes e sentei na varanda, olhando para o escuro. A chuva havia voltado, fina, insistente, como uma lembrança. Pensei em tudo o que aprendi, que às vezes o preço da liberdade é ser mal compreendida, que o perdão nem sempre é reconciliação, e que a força verdadeira é saber quando não reagir. A guerra, enfim, terminara. Não com explosões, nem com aplausos. Terminou com o som da chuva e o silêncio de uma mulher que descobriu que pode existir inteira, mesmo depois de ser despedaçada por quem dizia amá-la. E naquele silêncio, entre o ruído da água e o pulsar do coração, eu entendi o que minha mãe quis dizer anos atrás, quando sussurrou no meu ouvido: um dia, filha, o barulho deles vai cansar e o seu silêncio vai falar por você. Ela tinha razão. Depois do julgamento, a cidade parecia menor. As ruas que eu percorria todos os dias, as mesmas calçadas gastas pelas minhas botas, de repente se tornaram mais silenciosas, quase cúmplices. Era como se tudo ao redor soubesse que uma história havia se encerrado, mas que algo dentro de mim ainda estava em suspenso. Eu havia vencido no papel. A justiça me dera razão. O exército me reconhecera. As mentiras haviam sido desmentidas. E ainda assim, havia um vazio.
A vitória jurídica é limpa demais. Não tem cheiro, nem cor, nem som. Não cicatriza o que foi ferido por dentro. Passei os primeiros dias tentando me adaptar a uma vida sem o peso da defesa constante. De manhã, acordava e demorava para entender que não precisava mais provar nada a ninguém. O celular, antes uma fonte de ansiedade, agora permanecia quieto, sem mensagens, sem acusações. Ainda assim, eu o olhava como quem vigia um inimigo adormecido. Um hábito, talvez. O corpo leva tempo para aceitar que a guerra acabou. O apartamento estava diferente. A marca do pé de cabra fora coberta com massa e tinta nova, mas eu sabia que o metal ainda estava lá por baixo, escondido, como uma cicatriz. Às vezes, sentava no chão e olhava para aquele pedaço da parede, lembrando que foi ali que tudo começou. O som da invasão, o grito do meu pai, a fúria do meu irmão. Agora era apenas uma parede lisa e branca, e ainda assim, ela me contava mais do que qualquer documento. Foi numa dessas tardes de contemplação que o interfone tocou. A voz do porteiro soou hesitante. Capitã, há um homem aqui dizendo que é seu pai. Disse que quer falar com a senhora. Por alguns segundos, fiquei imóvel. O tempo pareceu se contrair, trazendo de volta o peso de todos os anos, de todas as palavras não ditas. Diga que não posso recebê-lo. Ele pediu só 5 minutos. 5 minutos podem custar uma vida inteira, João. Ele disse que é sobre sua mãe. A palavra mãe atravessou o ar como um bisturi. Ela sempre foi o ponto de convergência entre nós, o que nos unia e o que nos separava. Pedi que o porteiro o deixasse subir. Quando a campainha tocou, abri a porta com calma. Ele estava lá, mais velho do que eu lembrava, mais curvado, o olhar abatido e um chapéu gasto nas mãos. Por um instante, parecia um estranho. Posso entrar? Perguntou. Fiz que sim, sem palavras. Ele entrou devagar, olhando ao redor como quem revisita um campo de batalha. Tá diferente, murmurou. Tá em paz, corrigi. Sentou-se no sofá e eu permaneci de pé, à distância. Não vim para discutir, começou. Nem para pedir nada. Só queria te contar uma coisa que guardei tempo demais. Silêncio. Ele respirou fundo, como quem mergulha num poço antigo. Sua mãe deixou uma carta para você. Eu nunca entreguei. A frase caiu pesada, sem aviso. Como assim? Uma carta. Ele tirou um envelope amarelado do bolso do casaco e o colocou sobre a mesa. O papel estava dobrado, com as bordas já gastas. Ela escreveu pouco antes de morrer. Disse para eu te dar se algum dia eu sentisse vergonha do que fiz. Ele abaixou a cabeça. Demorou, mas eu senti. Fiquei olhando o envelope como se fosse uma bomba relógio. As mãos tremiam. Por que não me entregou antes? Porque eu tinha raiva, disse ele com a voz embargada. Raiva de ver você subindo na vida enquanto eu afundava. Raiva de não ter sido o homem que sua mãe acreditava que eu podia ser. E raiva de você me lembrar dela cada vez que abria a boca. Sentei-me devagar. Ele parecia menor do que nunca. E agora? Agora eu tô cansado, filha. Cansado de me ver virando notícia ruim. Cansado de fingir que o orgulho me alimenta. Eu só queria te ver uma última vez sem gritar. Abri o envelope com cuidado. A letra da minha mãe, inclinada e firme, encheu meus olhos antes mesmo que eu começasse a ler. A carta era curta, escrita em papel simples. Daniela, minha menina, se um dia as palavras do teu pai te ferirem, lembra-te de que o silêncio dele é só medo. O medo é a forma mais triste do amor. Você nasceu para romper ciclos, não para repeti-los. Um dia eles vão te odiar por ser diferente, mas vai chegar a hora em que entenderão. E se essa hora nunca chegar, ainda assim você terá feito o que eu não consegui, ter coragem de ficar de pé sozinha. As letras começaram a se embaralhar diante dos meus olhos. Fechei o papel e fiquei ali, respirando devagar, sentindo o peso daquelas palavras antigas se encaixando como peças de um quebra-cabeça que faltava. Meu pai observava em silêncio, os olhos marejados. Ela sempre acreditou em você, Dani. Eu é que não soube lidar. Demorei a responder. E Marcos? Perguntei finalmente. Ele suspirou. Tá morando com um amigo. Disse que vai embora da cidade. Tá cheio de dívida. Perdeu o emprego. Acha que você destruiu tudo. Balancei a cabeça, sem rancor. Eu só tirei o que nunca foi deles. Ele assentiu. Eu sei.
E é por isso que vim, não para pedir perdão, mas para dizer que não quero morrer te odiando. A sinceridade daquela frase me atravessou como um tiro silencioso. Era tarde demais para reconstruir qualquer coisa, mas cedo o suficiente para entender que o ódio também cansa. Olhei para aquele homem e vi não o pai que gritou comigo, nem o inimigo do processo, mas apenas um velho quebrado pelas próprias escolhas. E pela primeira vez, senti algo próximo de compaixão. Levantei-me e fui até a cozinha. Preparei 2 cafés e coloquei sobre a mesa. Ele sorriu de leve. Ainda faz do jeito da sua mãe, comentou, com uma pitada de canela. Ela dizia que canela cura o que o tempo não dá conta. E cura. Depende do que a gente quer curar. Conversamos por mais de 1 hora, sem acusações, sem lágrimas. Falamos sobre o passado, sobre a minha mãe, sobre o medo de envelhecer sozinho. No fim, ele se levantou e disse: Eu sei que não mereço, mas obrigado por me ouvir. Eu ouvi por mim, não por você. Mesmo assim, acompanhá-lo até a porta foi mais difícil do que enfrentar o tribunal. Quando ele saiu, o ar do corredor parecia mais leve. Fechei a porta e encostei a testa contra a madeira. Não era perdão, era encerramento. Nos dias seguintes, percebi que algo havia mudado em mim. A raiva, que antes me mantinha em pé, começava a se dissolver, e no lugar dela, nascia uma espécie de serenidade que eu não conhecia. Não significava esquecer o que fizeram, mas aceitar que a justiça já havia sido feita, e que o resto não dependia mais de mim. Certa tarde, enquanto caminhava pela orla, o vento trouxe o cheiro de maresia e um pensamento atravessou minha mente. Talvez minha mãe estivesse certa. Talvez romper ciclos fosse mais poderoso do que vencer guerras. E romper um ciclo, às vezes, é escolher não revidar. Dias depois, recebi uma carta sem remetente. Dentro havia uma folha com apenas uma frase escrita à mão. Não sei se ainda há tempo, mas estou tentando. Era a letra de Marcos. Nenhum pedido de perdão, nenhuma explicação. Só aquilo. Guardei junto da carta da minha mãe, dentro do mesmo envelope. Era simbólico, passado e presente finalmente no mesmo lugar. Naquela noite, sentei à mesa, abri o diário e escrevi. Hoje percebi que a reviravolta não está nos outros, está em mim. Eles continuam presos às mentiras que contaram, e eu aprendi a viver com a verdade. Essa é a diferença entre vencer e ter paz. Fechei o caderno, fui até a varanda e olhei o horizonte escurecendo. O céu, tingido de violeta, refletia o fim de algo que um dia me consumiu inteira. Toquei o vidro da janela e sussurrei, sem saber para quem. Eu rompi o ciclo, mãe. Doeu, mas consegui. E foi ali, com a cidade se acendendo lá fora e o silêncio respirando comigo, que entendi o verdadeiro sentido da vitória. Não era a casa, nem o sobrenome limpo, nem o processo encerrado. Era poder olhar para trás sem querer voltar. Era estar sozinha, e ainda assim, inteira. A guerra havia terminado, mas a mulher que saiu dela não era mais a mesma. Ela não usava mais a farda apenas no corpo. Agora, ela a carregava na alma. O tempo passou sem barulho. A guerra que havia tomado meus dias, minhas noites, e até o tom da minha voz, começou a se dissolver como fumaça no ar. O apartamento, antes cenário de invasão, agora era lar. O som dos passos no corredor já não me causava sobressalto, e o silêncio que antes parecia punição, agora era conforto. Descobri que a paz não chega como uma explosão de alegria. Ela chega devagar, pelas frestas, nos gestos pequenos, quando a gente percebe que o coração não reage mais àquilo que um dia nos destruía. As semanas seguintes foram de reconstrução, mas não de paredes, de dentro. Comecei a acordar sem o peso da defesa. Não mais a filha injustiçada, não mais a capitã atacada, não mais a mulher ferida. Apenas Daniela, com sua xícara de café e o hábito de olhar o nascer do sol pela janela. Às vezes, a mente ainda voltava aos dias em que a farda era o único escudo entre mim e o mundo. Mas agora, o uniforme estava pendurado na parede, e eu o observava com um respeito novo. Não mais como símbolo de guerra, mas de disciplina. Ele havia me ensinado a resistir, e a resistência, eu percebia, era a ponte entre a dor e a serenidade. Certa manhã, o telefone tocou.
Era o comandante. Capitã Mendes, temos uma proposta de transferência para o setor de instrução em Brasília. Sua conduta inspirou alguns oficiais mais jovens. Queremos que leve essa experiência adiante. Por um instante, fiquei em silêncio. Não esperava reconhecimento. Esperava apenas esquecimento. Aceito, comandante, respondi. Mas preciso de algumas semanas antes de partir. Ele entendeu. O tempo é seu. A senhora merece. Desliguei o telefone e sentei no sofá. Pela primeira vez, a ideia de recomeçar não me assustava. Brasília significava mudança, mas também distância. E distância, naquele momento, era sinônimo de cura. Caminhei até a varanda e observei o mar ao longe. Lembrei da carta da minha mãe. Você nasceu para romper ciclos, não para repeti-los. Talvez aquele convite fosse exatamente isso. O início de um novo ciclo, limpo, sem gritos, sem paredes marcadas por ferro. Os dias que antecederam a mudança foram de despedidas silenciosas. O vizinho do 502 bateu a porta com um bolo simples, embrulhado em papel alumínio. É o mínimo por ter te julgado sem saber, disse ele. Agora sei quem você é. Sorri e agradeci. Não havia rancor, apenas um tipo de compaixão madura, a que nasce quando a gente entende que cada um vê o mundo conforme suas feridas. 2 dias antes da partida, o porteiro me entregou um envelope. Deixaram para a senhora. O homem não quis dizer o nome. O coração acelerou. Por um instante, temi que fosse mais uma tentativa de manipulação. Mas ao abrir, encontrei uma fotografia antiga. Eu, ainda adolescente, de uniforme escolar, ao lado do meu pai, sorrindo diante do carro velho que ele tanto amava. Atrás da foto, uma anotação. Desculpe não ter sabido ser pai quando você mais precisou. Leve essa lembrança, não a dor. Sentei-me à mesa com a foto entre as mãos. Havia algo de simbólico naquele gesto tardio. Ele não pedia perdão. Oferecia reconhecimento. E isso, percebi, era mais raro e mais valioso. Coloquei a foto dentro do mesmo envelope que guardava a carta da minha mãe e a mensagem do meu irmão. 3 vozes, 3 versões de amor imperfeito. O passado inteiro reunido em um só lugar. Na manhã da viagem, o céu estava claro. As malas estavam prontas. O apartamento limpo. As janelas abertas. Deixei sobre a mesa um bilhete para o próximo morador. Este lugar já foi palco de dor, mas também de renascimento. Cuide bem dele, e ele cuidará de você. Entreguei as chaves à imobiliária e desci as escadas devagar, sentindo cada degrau como uma despedida. Na rodoviária, enquanto esperava o ônibus para Brasília, observei as pessoas indo e vindo, com suas malas, seus destinos, seus silêncios. Uma mulher ao meu lado segurava um bebê no colo e tentava acalmá-lo com um sussurro. A cena me fez pensar em Megan, a esposa do meu irmão, e no bebê que ela carregava quando tentou me filmar para manipular minha imagem. Não senti raiva. Só pensei que talvez aquela criança, em algum lugar, tivesse a chance de crescer diferente, de aprender que o amor não é posse, nem dívida, nem herança, é escolha. Durante a viagem, a estrada se estendia pela janela como uma linha de tempo. Cada curva parecia apagar um pedaço da história antiga. Fechei os olhos e deixei o corpo relaxar. Dormi sem sonhos, apenas com a sensação de estar finalmente fora da mira. Ao chegar à nova cidade, fui recebida por uma oficial jovem, recém-promovida, com o olhar curioso. É uma honra tê-la conosco, capitã. Todos comentam sobre sua firmeza no último processo. Senti um incômodo leve. Firmeza é só outro nome para resistência, respondi. Ela sorriu. Então espero aprender isso com a senhora. O novo alojamento era simples. Um quarto limpo, uma escrivaninha, uma janela de onde se via o horizonte do Planalto Central. Coloquei o uniforme sobre a cama e sentei diante da janela. A luz dourada da tarde se espalhava pelo quarto. E por um instante, me vi sorrindo sem esforço. Ali, ninguém conhecia meu passado. Nenhum vizinho, nenhum julgamento. Apenas uma mulher começando de novo. Nas semanas seguintes, mergulhei no trabalho. Lecionar táticas e estratégias para jovens oficiais se tornou uma terapia. Ensinava-os sobre vigilância, perímetro, resistência sob pressão. Mas o que eles não sabiam é que cada lição vinha carregada de significados pessoais. Quando dizia, o silêncio é uma arma, eu falava de mim. Quando dizia,
O inimigo nem sempre está do lado de fora. Eu falava da minha história. E quando dizia, a honra é o que resta quando tudo o mais se perde, eu falava daquilo que me manteve viva. Certa tarde, ao final de uma aula, uma aluna se aproximou e perguntou: Capitã, a senhora já teve medo? Pensei por um instante. Sim, todos os dias. Mas o medo é só o corpo avisando que algo vale a pena. Ela sorriu. E o que vale a pena para a senhora? A paz, respondi. E a paz, minha soldado, não é ausência de guerra. É saber quando ela acabou. Naquela noite, caminhei até o mirante do quartel e fiquei observando o pôr do sol sobre Brasília. O céu tingido de laranja, o vento quente subindo do cerrado, o som distante dos aviões. Fechei os olhos e senti uma gratidão profunda, serena. Pensei em minha mãe, em meu pai, em Marcos. Não com saudade, mas com compreensão. Eles foram as provas que moldaram a mulher que eu me tornei. E no fim, talvez até o sofrimento tenha tido seu propósito. Me ensinar a diferença entre pertencer e me possuir. Antes de deixar o mirante, tirei do bolso um pequeno broche. O mesmo que minha mãe costurou no meu uniforme quando entrei no exército. Nele estava gravada a palavra honra. Coloquei-o de volta no bolso, toquei o metal frio e murmurei: Missão cumprida, mãe. Voltei para o quarto e escrevi a última página do meu diário. Hoje percebi que a verdadeira vitória não é quando os outros te aplaudem, mas quando o silêncio não te assusta mais. Vivi entre gritos, mentiras e portas arrombadas, mas nenhum deles conseguiu derrubar o que me sustentou. A certeza de que a verdade não precisa ser barulhenta. Eu venci, não porque ganhei um processo, mas porque aprendi a ficar em paz dentro da minha própria história. Se algum dia lerem estas páginas, quero que saibam. A força não nasce da raiva, mas do cansaço de ser ferida e permanecer. Essa é a minha redenção. Fechei o caderno e o guardei dentro da gaveta. Lá fora, as luzes de Brasília piscavam como estrelas artificiais. Respirei fundo, e pela primeira vez senti que o ar não doía. Não havia nada a provar, ninguém a enfrentar. Apenas a vida, simples, leve, inteira, à minha frente. E assim, entre o som distante das sirenes e o canto suave de um grilo perdido no pátio, eu entendi que minha história não terminava ali. Ela apenas deixava de ser uma ferida para se tornar o que sempre deveria ter sido, um testemunho de coragem. Porque a guerra acabou, e eu finalmente permaneci.